E o resultado final disso é que, ao longo do tempo, nosso dinheiro vale cada vez menos. Esse é o imposto mais perverso que o governo cobra da gente. É por causa dele que vai chegar o dia, eu não sei quando, mas pode ter certeza que vai chegar o dia em que uma dúzia de ovos vai custar R$500. Nós temos aqui uma diferença que não coloca Flávio Bolsonaro e Lula tecnicamente empatados, mas eles continuam muito próximos e isso vem mostrando aí uma tendência não só do Instituto Paraná Pesquisas, mas de vários outros levantamentos, Mota, apontando que já no primeiro turno a gente tem um indicativo muito forte dessa polarização e, é claro, do que vai acontecer no segundo turno, que quando devemos ter novamente um embate bem direto entre os dois. Bom dia, bem-vindo. E tome embate. Bom dia, Bia, bom dia, Cine, bom dia, Lucas, bom dia à nossa audiência. Pois é, o candidato do governo com 39,6, é isso? O Flávio com 35,5. Se a margem de erro é 2,2, é praticamente um empate técnico. Isso confirma a tendência de Flávio de subir nessas pesquisas. Isso confirma o acerto da estratégia fundamental que foi adotada por Flávio. Se posicionar como um candidato moderado, que está buscando entendimento, que está buscando soluções e não um conflito pelo conflito. Me parece que essa estratégia está funcionando muito bem. E aí a maior dificuldade fica para o candidato do governo que tem a máquina na mão, um governo que já recorreu a inúmeros projetos populistas, recorreu a coisas que em outro governo, em outros tempos, seriam consideradas campanha antecipada, claramente. Mas parece que essa estratégia do governo, pelo menos por enquanto, não está funcionando. Mas por que o governo do PT insiste em ter um nome de peso, entre aspas, aqui, para esse processo eleitoral, mesmo sabendo que a chance de perder é muito grande? Por conta do palanque, né, Mota? E aí, sem Haddad, se de fato ele não for convencido a queimar esse cartucho, qual pode ser a saída de Lula para ter aqui um palco onde subir e dialogar com os eleitores no estado de São Paulo, na sua avaliação? É uma pergunta difícil de responder, Bia. Aparentemente, alguém terá que ir para esse sacrifício, né? O sacrifício de disputar a eleição contra Tarcísio. Qual é a importância de ter alguém disputando essa eleição? Como você disse, uma dessas vantagens de uma campanha é ter um palco para subir, fazer discurso, se vangloriar de ter feito isso ou aquilo. O problema é se o candidato for o atual ministro da Fazenda. Ele não tem exatamente muita coisa da qual se vangloriar. Inclusive, ele foi alvo de alguns dos melhores memes que a internet já produziu, associando o ministro à obsessão do governo de cobrar impostos. Esse governo foi responsável, do ponto de vista de impostos, por algumas medidas absolutamente desastrosas. A última veio há poucos dias. Foi um aumento brutal no imposto de importação de peças usadas em equipamentos eletrônicos. Por exemplo, CPUs, placas de vídeo, placas-mães usadas, são componentes essenciais para a montagem de computador. Elas tiveram a alíquota aumentada de 0% a 2% até 20%. Imagina a geração Z ligada em eletrônico votando em alguém assim. Roberto Mota chega aqui para analisar também esse assunto, o tamanho da repercussão e da briga que deu no ringue, na rinha de galos, que a gente tem até que tratar com um certo humor aqui para aguentar o que acontece nas CPIs e CPMIs desse Brasil. Qual que é a preocupação, de fato,
da base do governo, com o nome de Lulinha, com essa quebra de sigilo, sendo que os acessos bancários e fiscais do filho do presidente da República já foram liberados pelo ministro do STF, André Mendonça, para a Polícia Federal no mês passado. O que muda com essas informações chegando ali nos parlamentares da oposição, principalmente? Bom, eu acho que, primeiro, é a oportunidade de fazer um espetáculo, de mostrar indignação, de dizer que houve ali alguma coisa errada, de dizer que vão pedir anulação. É tentar recuperar um pouco do prejuízo político-eleitoral. Porque eu acho que aí é que está a principal preocupação, Bia. Eu não acho razoável a gente imaginar que num país como o Brasil haverá, neste momento, qualquer consequência mais grave para as pessoas envolvidas nesse escândalo. O grande prejuízo que está preocupando a esquerda é o prejuízo eleitoral. É que a imagem que foi cultivada durante tanto tempo de protetor dos pobres, de preocupação com aqueles que têm menos, de combate à desigualdade, essa imagem fica um pouco arranhada quando você vê que as pessoas que defendem essas bandeiras estão envolvidas em mais um escândalo. E agora é o escândalo do Master se conectando com o escândalo do INSS, parece que não há limite. Então eu acho que o que a gente viu ali foi uma primeira reação a isso, para tentar diminuir o que eles percebem como um potencialmente desastroso prejuízo eleitoral. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Ô Roberto Mota, eu quero falar um pouquinho sobre esse posicionamento do governo, porque a gente sabe que tem bastidores ali também sobre a maneira como o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tem atuado em relação ao pedido de quebras de sigilos do filho do presidente Lula. Alguns vendo que Andrei Rodrigues não estaria ao lado do governo federal, o que já é de se esperar, porque a Polícia Federal tem autonomia para isso, e outros entendendo que o próprio presidente Lula pediu que as conduções sejam feitas independentemente do possível envolvimento de familiares dele ou não. Como é que você avalia o trabalho da Polícia Federal também em relação a esse caso das fraudes relacionadas ao INSS com possível participação de integrantes da família do presidente da República e a maneira como a CPMI tem lidado com isso? A Polícia Federal está numa posição muito complicada, ela tem um desafio muito difícil, que é tentar fazer um trabalho imparcial, sério e justo num ambiente politicamente carregado, né? Eu acho que a Polícia Federal está fazendo o melhor que é possível num ambiente como esse. Não é razoável a gente esperar que um filho de um presidente da República seja tratado da mesma forma que um cidadão comum qualquer. Isso não acontece no Brasil. Quem tem poder, quem é autoridade, estabelece os seus próprios termos. Então, quando a autoridade vem e diz, olha, eu quero que o meu filho seja tratado como qualquer outro, claro, você ia dizer o quê? Eu quero que o meu filho tenha um tratamento privilegiado e ninguém toca nele? Isso você pode até dizer por trás das câmeras, não na frente delas. E é curioso a gente ver essa manifestação do deputado aí falando sobre os procedimentos, a regra que foi violada. Você vê que a ênfase que ele coloca é no procedimento. Olha, segundo o regulamento não poderia ter sido feito isso. Não é na propriedade da quebra de sigilo. Não é dizer, olha, esse sigilo não tem que ser quebrado porque a pessoa não tem nada a ver com isso, ela não tem nenhum envolvimento. Então, é uma situação muito complicada, Cine. É a política. A gente não pode querer que um ambiente político em ano eleitoral se comporte de forma diferente. Roberto Mota, você entende que o inquérito das fake news virou um caldeirão com uma mistura bastante intrigante?
Não cabe a nenhuma corte decidir se notícias são falsas ou não. Não cabe ao Poder Judiciário abrir inquéritos de ofício. O Judiciário é um poder inerte. Ele só age quando provocado. Esse inquérito está aberto há 7 anos. Pessoas que desagradam a corte são incluídas nesse inquérito. Por isso, ele foi apelidado de inquérito do fim do mundo. Não há precedente para isso em nenhuma outra democracia. Mota, diante de tantos casos de repercussão no país com escândalos de desvio, de corrupção, a preocupação com a segurança pública, dá até a sensação em alguns momentos que a economia fica em segundo plano na lembrança do brasileiro. Mas quando a gente vê notícias como essa e todos os dias as pessoas indo abastecer o carro, indo no mercado, matriculando os filhos na escola nesse começo de ano, volta aquela percepção de dificuldade, de desvalorização da nossa moeda, todo mundo trabalhando muito e o que recebe não tem como comportar o básico da vida. De que forma você acha que isso pode também repercutir nesse ano eleitoral? Esse assunto tende a reacender? Não tenho dúvida, Bia. Aqui em casa, quem faz as compras do mercado sou eu. E olha, nas 2 últimas semanas, eu comecei a ficar muito preocupado. A parte ruim das consequências é que elas vêm sempre no final. A causa da inflação são os gastos do governo. O dinheiro se desvaloriza, tudo fica mais caro. Esse tal de IPCA aí, ele mede a variação de uma cesta imaginária de produtos criada pelos burocratas. É lógico que a inflação da vida real é muito maior. A mensalidade da escola dos meus filhos, IPTU, IPVA, nada disso subiu 0,84%. Todo mundo sabe, os aumentos são muito maiores. E o resultado final disso é que ao longo do tempo nosso dinheiro vale cada vez menos. Esse é o imposto mais perverso que o governo cobra da gente. É por causa dele que vai chegar o dia, eu não sei quando, mas pode ter certeza que vai chegar o dia em que uma dúzia de ovos vai custar R$500. Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura. É um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua 2ª edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira. Ele explica como a ideologia marxista se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil. Ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião. É um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações,
sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.